Apesar de fundamental, o tema de experiência de consumo no food service muito recentemente começou a ser tratado com a devida importância. Em boa parte porque uma quantidade enorme de empresários entende miopemente que esse negócio de experiência de consumo é uma coisa para grandes redes ou é uma coisa para grandes estabelecimentos sofisticados e etc. E isso, entre álibi e desconhecimento, alimenta uma experiência de consumo inferior ao que deveria ser. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e vamos falar um pouco aqui sobre a tal da experiência de consumo. Existe uma certa miopia entre os empresários desse setor que imaginam que quando se fala em experiência de consumo, esse tema é fundamentalmente um assunto para grandes redes ou esse assunto para grandes estabelecimentos muito sofisticados e etc. E com isso, eles acabam criando um certo álibi para não cuidar do seu próprio estabelecimento e, consequentemente, da própria experiência de consumo dos seus consumidores. E muitas vezes isso leva ao insucesso ou à diminuição do fluxo de clientes, do número de transações e etc. Antes da gente falar sobre a realidade brasileira, vale a pena a gente aprender o que o mundo conta como história para a gente, fruto do pós-crise de 2008 e 2009, que afetou os Estados Unidos, toda a América do Norte, a Europa, a Ásia e etc. Todos os países, praticamente sem exceção, mostraram o mesmo movimento. O consumidor passa a consumir menos vezes fora de casa, mas passa, a cada vez que consome, gastar um pouco mais. Em última análise, o que a gente compreende com esse movimento é que ele passou a valorizar mais o seu dinheiro e dizer o seguinte: cada vez que eu for colocar o meu dinheiro numa experiência de consumo, eu quero que ela seja a melhor possível, que ela justifique o meu dinheiro. Isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Ásia e agora, depois da nossa crise, já em fase de superação por aqui, a gente já lê o mesmo movimento também aqui no Brasil. Tá? Então, quando a gente entende essa questão da valorização, a pergunta seguinte, que é a mais crítica para nós aqui nos nossos negócios, é entender o seguinte: qual é a hierarquia do que é importante para o nosso consumidor no Brasil? O que é que compõe isso que ele chama de uma boa experiência de consumo? E a gente foi aprofundar esse entendimento e, por mais que possa parecer pouco excitante, pelo menos as primeiras conclusões, as conclusões mais importantes, o que a gente identificou é que o primeiro quesito, o quesito mais importante, valorizado pelo consumidor brasileiro, é consumir num ambiente, consumir num estabelecimento que ele considere limpo. Que ele tenha uma sensação de que a higiene no trato com o alimento, no preparo com o alimento, na cozinha e etc., seja íntegro, seja seguro. O segundo ponto, bem próximo desse primeiro, é que o sabor e o aroma sejam muito bons. Ou seja, o consumidor brasileiro, por mais que ele possa ter determinadas outras preocupações com a localização, com a saudabilidade, etc., acima de tudo ele quer comer comida boa, gostosa, cheirosa. Após isso, ele valoriza a apresentação do prato, ele valoriza o atendimento. E o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que, por mais que quando se fala em experiência de consumo, a primeira coisa que vem à cabeça da gente seja a sofisticação do ambiente, a decoração, a localização, a tecnologia e um monte de adereços que o negócio possa ter, no fundo, o consumidor diz mais ou menos o seguinte: primeiro, me atenda com excelência no básico, que é a limpeza, o sabor, o aroma, a apresentação e o serviço, e depois provoque a diferenciação que você quiser nesse estabelecimento, me seduza com o que você quiser, com o que você entender que faça sentido para mim, e aí sim eu vou ser fiel a você e vou voltar ao teu estabelecimento e falar bem dele. Esse é o truque da experiência de consumo. Então, a gente gostaria de sugerir um caminho crítico, um pequeno roteiro de como os empresários deveriam pensar na experiência de consumo nos seus estabelecimentos. Ponto número 1, você tem que definir qual é o seu público-alvo e procurar conhecer esse público-alvo. O que é que ele gosta, o que é que ele prefere, onde mais ele consome, o que é para ele importante na experiência de consumo.
Na sequência disso, ponto 2, você deveria identificar como você está em relação a esses pontos. Então, fruto disso que você identificou do teu consumidor, você está preparado, o seu estabelecimento hoje está pronto para atender em relação a isso? Obviamente, se não, você tem que se preparar para isso. Terceiro é, tendo o seu estabelecimento preparado, bem organizado e focado no teu consumidor, pense quais são os pequenos pontos de diferenciação que, uma vez equilibrados, vão gerar essa experiência única e diferenciada de consumo, e aí, de uma forma contínua, avalie, cheque a satisfação do teu consumidor, o que ele pensa de você e o que ele diz, inclusive nas redes sociais, e promova uma melhoria contínua do teu estabelecimento. Esse é o roteiro, pensando que experiência de consumo vai ser cada dia mais a chave de sucesso para o teu negócio. Se esse assunto te interessou, assine o meu canal. E mais, deixa aqui a sua opinião de que outros temas você gostaria que a gente abordasse no canal. Esse canal a gente está construindo juntos e é para fazer desse mercado um mercado melhor e mais profissional. Vamos juntos!